Você já pensou em atuar no conselho consultivo de uma empresa? Olha, essa opção não é fácil, mas é uma posição que existe no mercado. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar neste primeiro episódio do podcast Robert Half Talks em 2024. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para essa conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber 3 pessoas que vão falar desse tema, que é um tema pouco debatido, mas muito presente nas empresas. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui a Rossana Sadir, que é CEO e conselheira de administração de várias empresas, com uma vasta carreira, uma vasta experiência nessa área, né, de atuar como conselheira de empresas. Rossana, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Obrigada, Cássio. Estou adorando estar aqui com vocês hoje. A gente também, uma honra ter você aqui. E temos aqui 2 pessoas da própria Robert Half de volta ao podcast, que é sempre uma alegria receber vocês. A Ana Carla Guimarães, que é Managing Director Executive Search aqui da Robert Half. Ana, seja bem-vinda de volta aqui ao podcast. Obrigada, Cássio. Obrigada, pessoal, por ter a oportunidade da gente debater esse tema hoje. A gente que agradece. E o Fernando Mantovani já participou algumas vezes conosco aqui também, está de volta. O Fernando, que é diretor-geral para a América do Sul, aqui da Robert Half. Fernando, muito bom ter você mais uma vez aqui. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Imagina, Cássio, queria reforçar aí o agradecimento pela presença da Rossana. Espero que todo mundo aí aproveite o que a gente tem para falar aqui nos próximos 30, 40 minutos aí. É isso aí. Vamos lá, então. Eu queria começar perguntando, uma pergunta básica para pessoas que, como eu, não entendem muito. Eu acho que eu represento, de alguma forma, aqui a nossa audiência, né, que sabe da existência do conselheiro, sabe que ele está presente e, de certa maneira, que papel ele exerce numa empresa, mas talvez nunca tenha pensado que isso pode ser uma opção de carreira, porque na minha cabeça, e acho que na de muita gente, o conselheiro é aquele cara que foi o CEO por muito tempo, tem uma experiência vastíssima, e em algum momento ele, dá uma acomodada na vida, diminui um pouco o ritmo, agora vou ser conselheiro. Mas eu acho que não é bem isso, não. Essa é uma imagem talvez um pouco enganosa que a gente tem, né, do conselheiro, talvez até antiquada do conselheiro, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para começar o papo é por que você pode ser conselheiro de uma empresa e por que isso pode ser uma alternativa de carreira? Bom, eu vou parafrasear uma amiga, Danise Pavarino, que diz que conselheiro não é carreira, tá? É uma posição. Então, aí só para dar trazer a realidade à situação. Que a gente tende a pensar, bom, primeiro, qual que é a função do conselheiro? Então, aí, começando por aí. A gente tende a achar que conselheiro está num grupo dando palpite, mas o conselheiro ele tem uma forte responsabilidade por estar em cima da direção da empresa em dar a direção estratégica, em garantir que as estruturas financeiras, de compliance, de processos estejam em curso, e também em desenvolver e apoiar a gerência. Então, esses são os 3 fundamentos principais de um conselheiro. Como carreira, ele é mais uma posição do que uma carreira, porque você está servindo um mandato. Então, quando você entra numa empresa, por mais que você possa sair depois de algum tempo, o tempo que for necessário para a empresa ou para você, ao entrar no conselho, você já tem prazo definido. Você entra por 1, 2, 3 anos e pode ser renovado 1, 2, 3 vezes no máximo, né? Então, você tem um prazo definido que isso acaba. E a sua responsabilidade, no momento em que você faz a migração como de executivo para conselheiro, muda muito o mindset também. Você fica mais focado, menos focado em resultados e mais em responsabilidade. Você não toma decisões por hierarquia,
senão que por colegiado. E a decisão não é uma decisão, senão uma deliberação, né? Então, qual que é a diferença? Quando você é executivo, você fala, nós vamos por aqui e você decide. Quando você é conselheiro, nesse colegiado, você trabalha a partir da discussão conjunta, e da análise das situações. Então, é menos uma decisão unitária e mais uma decisão coletiva. E você trabalha menos com a assertividade de tomar uma decisão e mais com a flexibilidade de gerar alternativas para que a gestão pense e traga soluções, priorizações, etc. Então, o seu papel muda bastante, né? E no choque de realidade que eu digo que na carreira é mais uma posição, o que eu acho que tem que deixar muito claro é que não há inúmeras vagas, né? Quanto mais você sobe na carreira, mais vai afunilando o funil, né? São poucas as vagas que tem hoje para conselho. É muito importante conhecer governança corporativa, porque você pode atuar em vários órgãos de governança, mas ele é uma atividade que se constrói e não é algo que vai te requerir menos tempo. Você tem mais flexibilidade de tempo, mas você tem que estudar continuamente para estar atualizado nas suas competências, no que está acontecendo no setor, no que está acontecendo na empresa, no que está acontecendo no mundo empresarial, porque você é o farol que tem que dar luz para a gestão, então toma muito tempo toda essa atualização contínua, né? Você tem que entrar muito na empresa também para conhecer a realidade da empresa, então acompanhar os gestores, acompanhar o negócio, entender realmente a realidade para poder dar um bom aconselhamento. E você tem que se preparar muito nas reuniões individuais, né? Então, ler o material, trazer as coisas bem estruturadas. Então, tudo isso, o meu filho costuma dizer que eu trabalho mais agora do que quando eu era executivo, né? Então, tudo isso toma tempo, te dá maior flexibilidade de entender como você quer atuar o seu tempo, mas não é sentar no conselho para dar palpite conforme as coisas venham, é toda uma preparação prévia e pós, e uma forma de atuação que você tem que estar muito consciente. Ô, Rosana, e pensando naquele executivo, né, que tem um cargo financeiro, de auditoria, de RH, de vendas, né? E que se sente preparado para se eleger a uma posição dessa, né? Então, você falou um pouco da preparação, do update acadêmico, de estudar e tudo mais. O que você acha que, né, para esse executivo que ainda não participa, né, não é membro de um conselho e que está se preparando para, quais são, de repente, as suas 3 maiores dicas para esse executivo estar preparado e poder entrar nesse mundo? É ótima pergunta, Ana. E eu acho que é o seguinte, dentro do conselho, o conselho é uma soma de competências. Então, como a gente fala de diversidade, né, as pessoas costumam achar que a diversidade é a diversidade de gênero, diversidade racial, mas a primeira diversidade que a gente tem no conselho é a diversidade de experiências e contribuições, né? Então, é muito comum você ter uma pessoa mais voltada a finanças, outra mais voltada a pessoas, outra mais voltada à estratégia. Então, a soma das várias competências é o que dá a soma da maximização de um conselho, né? Então, essa diversidade de competências é fundamental. Então, muitos conselhos dizem, eu quero um CEO, mas não é o único perfil que se buscam vários perfis. E esses que você comentou, finanças, tecnologia, pessoas, agora sustentabilidade, são perfis que têm sido buscados realmente bastante, dependendo do momento e da orientação estratégica de cada empresa, né? Para se preparar para o conselho, eu acho que as 3 dicas que eu daria primeiro, ter claro quais são suas competências. Então, você tem que entender claramente quais são suas fortalezas, estar continuamente atualizado no que te destaca, e por mais que você não vai ser um especialista em outras áreas, ter também clareza das outras áreas para poder contribuir, porque não adianta você sentar num conselho como especialista em pessoas ou especialista em tecnologia
e só falar ou só se colocar quando o assunto for tecnologia, né? Você está lá como um conselheiro de negócios. Então, você tem que entender da realidade da empresa como um todo. Obviamente, a sua voz vai fazer mais sentido e você vai mais a fundo quando o assunto é mais específico do teu. Mas você tem que estar a par de tudo, não é só no momento de pessoas. Se for para falar de pessoas apenas, então faça parte do comitê de pessoas. Se é para ser membro do conselho, você tem que ter conhecimento de negócios. Então, você trazer essa sua fortaleza, mas trazer os outros conhecimentos que te ajudam a ter voz no momento de uma discussão, é importante, por mais que você não tenha profundidade técnica nos outros temas. E no momento de se colocar, saber se vender, não por ordem cronológica da sua carreira, ou pelas realizações, que como executiva a gente costuma dizer, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trouxe tantos por cento de crescimento, eu realizei um turnaround, então você traz muito realizações. Como conselheiros, o foco é muito mais o que você tem a contribuir, quais são as suas competências e montar o seu storyline baseado nas competências. Então, essa é a dica número 1, conhecer fortemente e saber como montar o seu storyline baseado em competências. A segunda dica é networking, e aí você pode pegar uma folha de papel e escrever 100 vezes networking, 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 porque é o fundamental, né? E networking são firmas de executive search, são pessoas que eu chamo de hub persons, pessoas que estão conectadas, indicam, conversam, estão no meio de conselhos e são ouvidas ou decidem no momento de uma indicação. São fundos e gestores de private equity, de investimentos, que buscam também conselheiros para indicar. Então, todo esse ecossistema, associações, né? Associações como o BGC, o WCD, Women Corporate Directors, associações de classe, de finanças, de RH, todas essas compõem. Então, montar essa rede de networking é fundamental. E eu acho que a terceira dica é construir a sua reputação. Para isso, você tem que dar muito, né? Então, estar sempre presente, contribuir, trazer conteúdo, trazer desenvolvimento para a comunidade, e isso faz com que você crie uma reputação que as pessoas acabam te chamando. Eu queria fazer algumas observações aqui em cima dos comentários da Rossana, que são bem interessantes, né? Primeiro, só, a gente não fez uma distinção no começo da nossa conversa, mas acho importante lembrar do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, porque tem um ponto que a Rossana trouxe que as pessoas às vezes não entendem a profundidade disso. Empresas de capital aberto têm os conselhos administrativos, e como conselheiro administrativo, você carrega uma responsabilidade legal, civil, sobre você mesmo, muito grande. Então, para quem segue essa carreira, acho importante entender esse nível de responsabilidade. O conselho consultivo são das empresas de capital fechado, que tem um dono, normalmente, que quer fazer uma profissionalização da gestão, ou que quer ajuda na gestão da sua empresa, e aí traz conselheiros que são consultivos, ou seja, eles não trazem a imposição do acionista ou não trazem a opinião do acionista para a mesa para orientar o primeiro executivo da empresa, mas sim são como consultores que fornecem ideias e aí o dono da empresa decide se segue ou não, né? Então a relação é um pouco diferente. Eu acho que esse caminho de ser conselheiro é complexo. As pessoas entendem com a carreira aumentando a vida útil, digamos assim, né? Todo mundo hoje vive mais. O final da carreira de um executivo que com 60, 65 anos se aposentava presidente de empresa, passou a ser um caminho natural. Agora, o que eu vou fazer? Fui desligado dessa empresa, deixei de ser CEO, cheguei numa idade que as empresas também não me querem mais como CEO, vou fazer o quê? Vou ser conselheiro. Como se fosse naturalmente um caminho. Mas tem um ponto que a Rossana trouxe que talvez as pessoas não façam conta mesmo. O número de vagas para conselheiros é limitada. Não tem uma abundância
na mesma proporção que as pessoas que estão buscando vagas em conselho hoje, na minha visão. E não necessariamente, também como a Rosana trouxe, um perfil de presidente de empresa serve para conselheiro. Porque esse é uma dificuldade você fazer essa transição. Como a Rosana também mencionou, você como primeiro homem da empresa, você toma decisões. E como conselheiro, você não toma decisões. Pelo contrário, às vezes você precisa segurar, se controlar, porque na decisão colegiada, você não é convidado a decidir, você é convidado a opinar. E às vezes a sua decisão não é seguida. Como primeiro homem, às vezes você não está acostumado a lidar com isso tão bem assim. É diferente. E acho que essa é outra coisa importante para ser internalizada. E por fim, aí na questão do network, às vezes a gente imagina, não, eu sou um executivo de empresa, seja um diretor financeiro, seja um profissional de recursos humanos, de tecnologia, ou mesmo o primeiro homem da operação, vou me tornar conselheiro. Fiz um curso, pronto, está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Muito pelo contrário. São inúmeros os testemunhos, e a Rosana pode falar muito melhor do que eu, de profissionais que fizeram esse caminho e não entraram em conselho nenhum. Tem gente que às vezes participa de conselhos porque as empresas os levam ao conselho na empresa que eles atuam, mas aqueles que saem ao mercado em busca da primeira oportunidade, uma vaga de conselho é como procurar emprego lá atrás, quando você era estagiário. Você saiu da faculdade com conhecimento, mas não tinha experiência nenhuma. E aí você vive aquele dilema. Poxa, mas ninguém me dá a primeira oportunidade, né? Porque me pedem experiência que eu não tenho. É mais ou menos o que o estagiário se sente lá no primeiro estágio. E fazer networking e gerar conteúdo, como a Rosana bem disse, bem trouxe aqui, dá trabalho e leva tempo. Não é automático. Conheço o testemunho de vários executivos que depois de 3 ou 4 anos em busca da primeira oportunidade num conselho é que foram conseguir. Então isso precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de resiliência, e acho que isso às vezes não é tão bem avaliado assim. O caminho para se tornar um conselheiro, para ocupar posições de conselheiro sucessivamente em conselhos, não é um caminho automático e nem é um caminho rápido. E nem é economicamente tão atraente, né, Fernando? Assim, se a gente compara o salário de um executivo com bônus, etc., com o de um conselheiro, os conselhos, eles pagam muito menos. Para você ter uma remuneração interessante, você tem que ter ou grandes conselhos ou muitos conselhos, o que adiciona complexidade, né? Então, também acho que também, já que você está desmistificando alguns pontos, também é bom desmistificar esse, né? Acho que todo mundo, desculpa te interromper, Carlos. Só, acho que a correlação é exatamente essa. Que nem jogador de futebol. Todo mundo acha que jogador de futebol ganha o salário do Messi, né? Do Neymar e por aí vai, né? Não é bem assim, né? A esmagadora maioria tem uma remuneração X, né? E só realmente uma parcela pequena desse grupo é que tem uma remuneração diferenciada, porque às vezes a gente vê em muitos jornais, muitas publicações, salários de alguns conselheiros que são muito diferentes da média do mercado, da realidade do mercado. Então esse ponto que a Rosana traz também é interessante, não é o céu não é tão azul assim, né? Não, eu queria até tentar dar números, não quero ser indiscreto aqui, claro, a gente jamais pergunta quanto fulano ou ciclano ganham, mas vai de quanto a quanto, assim, o jogador de futebol, a gente sabe, né, que vai pegando a comparação do Fernando, vai do salário mínimo na terceira divisão até o Neymar, o Messi lá em cima. Um conselho, assim, para dar uma ideia, pode ir de quanto a quanto? Olha, até tive essa conversa com uma pessoa que deu uma aula sobre isso no sábado, remuneração de conselheiros. Então, aí eu perguntei, e aí, o que que você está falando, do que você está falando? E ela me trouxe, tem duas pesquisas recentes que trazem os dados, uma acho que é da Korn Ferry e a outra da Vila Nova Consultores, tá? Mas eles trazem dados de conselheiros de administração de empresa aberta na Bolsa, que isso é publicado. E aí a gente entra dentro da conversa do Fernando. Empresas abertas na Bolsa são 350, né? E aí, com uma média de 7
7 conselheiros por empresa, a gente está falando de 2.500 vagas, tá? E para esse público muito específico, a remuneração é a partir de 20, 30 mil reais por mês ou por conselho. Também tem várias formas de remuneração, hein? Tem várias formas de remuneração. Em conselhos consultivos, pode ser de 0 a não sei quanto. E 0 mesmo, já tem empresas, né, tem muitas ONGs que você faz um trabalho pro bono, mas tem empresas com lucro que oferecem vagas de conselho consultivo sem pagamento. E fala, no futuro a gente revê quanto a gente remunera. Mas a média, mas começa de 5, 10, talvez uma média de 15, máximo 20 por conselho consultivo, né? E dentro dessas formas de remuneração, falando de 15, 20 mil reais por reunião, eu acho que seria mais ou menos o topo. E dentro dessa forma de remuneração, você também tem várias. Você tem remuneração mensal, você tem remuneração por reunião, quando são poucas reuniões por ano. Você tem empresas que oferecem share, né, ações. Você tem empresas que oferecem percentual sobre negócios gerados, né? Então, quando você entra principalmente em startups, que você entra como advisory para apoiar a geração de networking, gerar desenvolvimento de negócios, quando você apoia eles ou trazendo ou gerando negócios, você recebe um percentual sobre aquilo. Então, tem várias formas de você ser remunerado, e às vezes uma composição de todas elas. Como a Rosana colocou, isso, nessas 2.500 vagas que a Rosana fez a conta, é importante lembrar que tem alguns profissionais que estão em mais de um conselho, né? Então, na verdade, não são 2.500 conselheiros, esse número já é reduzido, né? E alguns são os próprios acionistas, né? Alguns são ou executivos da própria empresa, aí começa a ter uma certa miscelânea de questões, até herdeiros de família, aí pode ter de tudo um pouco, é bem complexo aí uma análise. Como a Rosana bem disse, esses valores são para as empresas de capital aberto. Se você trouxer para os conselhos consultivos, talvez imaginar alguma coisa entre 10 e 15 é bem razoável, nos conselhos que remuneram. Quando eu fiz o curso para conselheiro, me fizeram uma conta, na teoria, como deveria ser feita a conta do salário de um conselheiro. Teoricamente, um conselheiro deveria ter a mesma relevância que o presidente da empresa. Então, você faria uma conta do salário fixo desse executivo. A remuneração variável de conselho de administração é uma discussão longa aqui para se ter, mas eu vou falar do fixo. Você pega a hora que ganha o presidente de uma empresa e paga para os conselheiros o mesmo valor hora. A diferença é que o presidente da empresa trabalha o mês inteiro e o conselheiro trabalha algumas horas por mês. Significa que isso é praticado? Não, é mais uma forma de se calcular. Como a Rosana falou, tem várias, N fórmulas, N maneiras de se traduzir. Às vezes existem conselheiros que são muito requisitados e podem ter uma remuneração totalmente fora da curva. Teoricamente, você deveria pagar para todos os membros do conselho a mesma remuneração, todos têm o mesmo peso, né? Mesmo o presidente do conselho, em tese, não deveria, seria mais um conselheiro só com um mandato, de novo. Mas isso, de novo, cada empresa, cada situação tem uma prática um pouco diferente. Mas os valores, para se ter ideia, como você pediu, Cássio, eu acho que para uma empresa de capital aberto, como a Rosana trouxe, 20 e 30 é um número base bom para um ser humano normal, e no conselho consultivo eu diria que está mais para 10 ou 15, talvez mais para 10 até do que para 15. Agora, a gente ganha não só dinheiro, né, Cássio? Sim, se é o quant, tem o quali. E acho que muito é do que você busca na sua carreira. Então, o salário é uma das questões, e é uma questão primordial que a gente coloca aqui, porque nós, infelizmente, a gente ainda vive de dinheiro e não de sonhos, né?
Mas tem as outras coisas que você também ganha muito no conselho. Uma é o aprendizado. Eu digo que eu aprendi mais em 4 anos como conselheira que em 12 como CEO. Porque como CEO você está olhando muito para baixo. Você olha o seu setor, a sua empresa, o seu chefe, o seu subordinado, as suas estratégias. Então, eu brinco que se a gente fizer o paralelo com Brasília, né? Você tem o Congresso, que tem o Senado e a Câmara, né? Então, aquela semicúpula que está olhando para baixo. Esse é o CEO, ele está muito enfocado no seu dia a dia, na sua rotina. Enquanto o conselho, ele é o meio círculo olhando para cima, ele é um radar. Então, a quantidade de situações, de condições, assim, estou em 9 conselhos nesse período, e de setores como infraestrutura, então fui conselheira de Furnas no momento de privatização de energia elétrica no Brasil. No setor de varejo, então aí você está em várias empresas, multinacionais, conselhos internacionais, eu estou na líder de varejo do Uruguai, que tem roupas, supermercado, eu estava na empresa líder de atacarejo de construção. Então, são vários setores que você vai aprendendo. Bens de consumo, private equity, tecnologia. Então, você estar em vários momentos de empresas, vários setores, várias estratégias, discutindo tudo isso o tempo inteiro, faz com que o seu desenvolvimento seja incrível, muito maior do que como CEO. A sua capacidade de realização, de contribuição também é exponencial, né? Porque por mais que você trabalhe menos um dia ou meio-dia para esse conselho, o que você discute, tudo é estratégia, ou deveria ser, né? Enquanto, como CEO, você está desde resolvendo o problema da pia que tem vazamento até as questões de como colocar em pé toda uma estratégia e um negócio. Então, isso também é muito importante. E aí tem que ver o que você busca para a sua carreira, né? Em termos de também flexibilidade de tempo, em termos de entrega. Então, acho que tudo isso compõe um ganho pessoal. Eu acho que esse ponto que a Rosana trouxe é fundamental. Teoricamente, você como conselheiro ou conselheira, você está debatendo com a nata do empresariado, dos executivos de mercado. O teu networking muda de patamar. E o nível das discussões que você participa, sem dúvida nenhuma também. É extremamente enriquecedor, eu não tenho a menor sombra de dúvida. A grande questão aqui, talvez, para as pessoas ponderarem e tomarem uma decisão é: por que eu quero ser conselheiro? Porque se é uma continuidade de carreira, eu cheguei num ponto da minha carreira que, como executivo, deu, por qualquer razão que seja. Eu acho que eu estou fora do mercado por uma questão de faixa etária, porque eu cansei e quero trabalhar menos, porque eu quero conhecer mais setores, não importa. É entender o seu porquê. A continuidade da carreira não existe só como conselheiro. Essa é uma vertente. Você pode empreender. Você pode ir para o terceiro setor e não ser remunerado por isso e também se satisfazer. Se você assistiu, a gente fez outros podcasts aqui com o Serapião da Labora falando sobre o reskilling, né? Então você vai aprender uma nova carreira e começar de novo. Essa é uma realidade, é o futuro do mundo com a mudança da faixa etária da pirâmide brasileira, né? Fugiu o termo. Demográfica? Demográfica. Obrigado, Rosana. A faixa etária está mudando, então você vai ter uma longevidade maior no seu trabalho e recomeçar a carreira numa outra área não é um drama, não será um problema. Tomar essa decisão é estudar. Para qualquer que seja o caminho que você escolha, você tem que estudar. Você vai fazer uma coisa que você não sabe fazer, ou que você não estava preparado para fazer até então, ou que vai ser diferente daquilo que você fazia. Seja um reskilling por começar uma carreira numa área diferente, seja para empreender, seja para trabalhar no terceiro setor, seja para ser conselheiro. E para ter sucesso nessa carreira, assim como em qualquer outra,
Aí vem a história, depois de preparado academicamente, é trabalhar meu network para poder entrar nesse mercado. Acho que esse é o caminho, né? E aí a curiosidade para o aperfeiçoamento contínuo, porque, como a Rosana bem trouxe, ela falou, participa ou participou de 9 conselhos, em setores completamente diferentes. Não adianta você falar, bom, agora eu estou aqui no varejo, sou conselheira de uma varejista, estou tranquilão. Legal. E aí teu mandato acabou, aparece uma vaga de conselho numa empresa de tecnologia, por que vão te contratar se você ficou especializado naquilo, né? Bitolado no varejo, só entendo agora de varejo. Não, o conhecimento, o aperfeiçoamento contínuo se faz necessário, e mesmo dentro do varejo, né? A tecnologia influencia o mercado. O que eu estou aprendendo a respeito, né? O quanto eu estou me aperfeiçoando. Aí eu vou pegar lá roubar o Piero da Startse, falando sobre essa necessidade de ser curioso e estar próximo daquilo que você entende que precisa aprender para se tornar bom naquilo, num mundo que não para de mudar. Agora, gente, pensando rápido só, Cassião, pensando na posição, então já tô dentro de um conselho, um, dois, três, enfim. É interessante o executivo também pensar que ele também está sendo avaliado, porque ele pode ser indicado para outros conselhos, né? Então, uma vez que eu sou um conselheiro, Rosana, é, quais são as formas que esse conselheiro ele é medido, avaliado dentro, né, da composição? Como que se faz as movimentações de um para o outro, né? Além dessa questão do network, eu acho que tem a contribuição, né? Queria falar um pouco acerca desse tema. Isso acho que é fundamental. Obviamente, você tem a primeira a contribuição, que é de conteúdo mesmo, né? E aí, os principais temas que a gente discute num conselho são, primeiro e principal, alternativas de crescimento sustentável e rentável, né? Porque ninguém está aqui nem para... bom, às vezes a gente até precisa segurar o negócio, mas todos estamos buscando um crescimento do negócio e com cada vez maior rentabilidade. Então, temas como crescimento do negócio, alternativas de crescimento do negócio, que aí passam por crescimento orgânico, inorgânico, diversificação, aquisições. Então, você tem que estruturar uma plataforma de crescimento que vai além do arroz e feijão de ano após ano, essa visão de longo prazo. Para poder fazer isso, vem o tema 2, que é a estrutura de investimento e capital, né? Então, onde você vai investir, com que retorno, o que você espera de cada uma dessas alternativas de crescimento, como é que você vai estruturar a sua parte financeira em working capital, em dívida, em capital próprio, para poder financiar todos os planos de desenvolvimento de infraestrutura ou de crescimento do que for da companhia, é um segundo tema bastante prioritário. E aí você tem toda a avaliação, como decorrência desse, avaliação de riscos, né? Riscos que você tem que analisar de acordo com o impacto e probabilidade. Você tem toda a questão de avaliação de tecnologia, né? Então, onde investir para ter processos mais ágeis, redução de custo, oportunidades de maior vendas ou rentabilidade. Então, você tem que analisar toda essa questão de tecnologia. Você tem que analisar o ESG, né? A questão de impacto social e ambiental, para garantir que você mantenha um negócio perene e garantir que a sua reputação também não sofra de uma forma ou outra. E o sexto tema, que para mim é o primordial e o mais importante, são pessoas. Então, você tem as pessoas corretas que você precisa no negócio, seja em termos de estrutura, seja em termos de cultura, seja em termos de competência, para levar tudo isso em frente. Então, assim, como conselheiro, a sua primeira função é ser capaz de abordar esses 6 temas e outros com a profundidade, a riqueza e a contribuição necessária que dê fundamentos e estrutura para que a empresa possa se desenvolver. Acho que a segunda contribuição que se espera muito de um conselheiro é ser líder de líderes, né? Você está lá muito mais para orientar, influenciar, desenvolver, do que para dirigir.
Então, essa capacidade de estar lá para apoio, porque tem muito conselheiro que acha que chegar no conselho, quanto mais ele desafiar os outros, você já viu naquela postura de deixa eu colocar o cara numa situação difícil para mostrar que eu tô no comando, né? E ver se o cara responde ou não. Eu acho que essas são atitudes válidas, mas eu, pessoalmente, prefiro aquele que está lá para apoiar, para dar o ombro. Eu digo que os conselheiros dizem que tem aquele mantra do conselho, né? Nose in, hands out, que é o nariz para dentro e as mãos para fora, no sentido que você tem que entrar com a cabeça, com o intelecto, mas não colocar a mão na massa, né? E eu digo que sim, nose in, hands out, mas com cotovelos na mesa. Você tem que estar próximo à gestão para dar um abraço, para empurrar, para dar a mão, para fazer um braço de ferro em algum momento, mas você tem que estar lá próximo e presente. Então, acho que ser líder de líderes e apoio à gestão é fundamental. E eu acho que a outra é a questão de questionar, né? De pensar além da caixa. Para mim, tem algumas coisas que são muito críticas. Primeiro é a pergunta, e agora? Né? What's next? Né? Então, são aquelas questões de que parece que está tudo solucionado, né? Então, a gente chegou isso, e acabou, entregamos o que precisávamos. Bom, então, se a gente já entregou o que a gente precisava, what's next? Qual que é o próximo passo? Então, essa primeira saída da zona de conforto ajuda muito nesse papel do conselheiro de questionar. E o segundo momento que, para mim, também é vital é quando todos estão de acordo, em consenso, com relação a alguma coisa. Vem o CEO e apresenta uma estratégia fantástica. Estamos todos de acordo. Aí eu começo a ficar desconfortável. Eu falei, se a gente está todo mundo de acordo, é que a gente não está vendo alguma coisa. Né? Então, aí você começa a pensar, bom, mas o que a gente não está vendo? E se acontecer tal coisa? E se a gente fizer tal coisa? Então, assim, a provocação para tirar as pessoas da zona de conforto, não com uma atitude de crítica nem nada, mas com uma atitude de, bom, vamos olhar para fora da caixa, que a gente pode fazer além disso, como é que a gente pode contribuir, e se acontecer tal coisa. Então, sair dessa zona de conforto, eu acho que também é um papel fundamental do conselheiro. Eu acho que a última seria o que eu chamo de catequização, né? Em especial em empresas familiares, e em especial nas empresas familiares que são geridas por dono ou segunda geração, né, o fundador ou segunda geração, os caras tiveram muito sucesso. São pessoas que desenvolveram um negócio do nada até chegar em centenas de milhões de dólares, né, ou reais. Então, como é que você apoia eles a estruturar o negócio para uma segunda fase? Né? Então, como é que você os catequiza, traz as estruturas, os pensamentos, as estratégias que façam com que eles consigam ver o negócio sob outro ângulo, né? Então, acho que essas são as principais contribuições. E como o Fernando bem comentou, como não tudo é conselho de administração, muitos são conselhos consultivos, muitos conselhos consultivos são muito baseados nessas empresas familiares que precisam de conselheiros que estão lá para respeitar o legado e o que foi construído e ajudá-los a preparar o nível seguinte de desenvolvimento da empresa. Perfeito. Deixa eu mencionar aqui que o Fernando trouxe episódios anteriores. Quem quiser ouvir o Sérgio Serapião vai até o 38 e o 46, são 2 episódios, e o Piero Franceschi no 49. Só para a gente fechar aqui, queria perguntar, ainda nessa linha do comportamento, da postura, como é que se lida com o erro ou com a incerteza? Porque eu imagino que demande certa humildade, a vida demanda já uma humildade para a gente poder prosperar, mas o conselheiro, é muito fácil a gente imaginar, né, que seja, pela posição dele, alguém que vá ter soluções, tudo, mas que muitas vezes o executivo pode, né, ir numa direção contrária pela capacidade dele, pelo feeling dele ou pelas informações que ele tem. Como é que funciona esse lado da postura assim? E se aquilo que a gente enxergou e deliberou e recomendou em um certo momento se prova
ineficiente ou inválido no momento seguinte. Como que vocês trabalham nesse momento? Acho que a construção de cenários e alternativas estratégicas são as fundamentais, Cássio. Por isso que eu comentei que eu, como executiva, né, como CEO, que eu fui 12 anos CEO pela Avon no Equador, no Chile, pela Amway da América Latina, né, você está muito acostumado a dar a direção, né? Então, você define uma direção e você segue. E eu tinha dois preceitos que, para mim, eram fundamentais. Um que era a assertividade, ter clara visão para onde a gente vai, e a segunda que era a resiliência, né? Então, a gente tem dificuldades e obstáculos no caminho, mas a gente se mantém a nossa forma e mantém a nossa visão para chegar nos resultados que a gente precisa. Então, acho que, como executiva, eu falava, bom, assertividade e resiliência são pontos fortes de um executivo. Como conselheira, eu migrei esses dois pontos para flexibilidade e maleabilidade. Então, flexibilidade é o que eu estava comentando de abrir alternativas estratégicas. Então, você trabalha menos com um só caminho, como com a análise conjunta de vários caminhos, que muitas vezes são o Frankenstein de vários caminhos que você constrói para construir a sua estratégia, ou ao desenrolar da estratégia, também você ir capturando pedaços daquelas alternativas que você desenvolveu, né? Então, como conselheiro, é muito menos dizer o que é certo e errado, e muito mais fazer essa análise conjunta e dizer, olha, as estratégias, todas as estratégias podem ser melhores ou piores, mas a melhor estratégia é aquela que é acompanhada de uma melhor execução. Então, nos conselhos em que eu estou, a gente tem muitos que trazem, por exemplo, 10 alternativas, e a gente analisa, olha, qual que é que tem maior tamanho e potencial de crescimento e rentabilidade, qual que é aquela que a gente tem melhor competência para atingir, que vai ter que a gente pode contribuir mais. Então, você vai fazendo esse jogo, você vai priorizando e embaralhando as cartas de acordo com o desenvolver da estratégia. E maleabilidade, porque o que você quer é adquirir novas formas continuamente, né? Então, o impacto do que vem de fora, dos obstáculos que você tem, não estão ali para que você volte à forma original, mas para que você continuamente vá retrabalhando essa estratégia e crescendo e se desenvolvendo, né? Então, eu acho que é menos estar certo e errado e mais ser capaz de se reinventar todos os dias. E a semana passada você comentou da Startse, Fernando. Eu estou dando aula também, comecei a dar aula na Startse e eu assisti uma palestra deles falando sobre organizações infinitas, né? E o conceito é as organizações mais perenes são aquelas que são capazes de morrer um pouco a cada dia, né? De se inventar continuamente a cada dia, de se desafiar, se destruir e reconstruir continuamente. Eu acho que tem um outro ponto aqui, só complementando isso, Cássio. A decisão que sai do Conselho Administrativo, o debate que existe no Conselho Administrativo, também avalia riscos, né? Não é uma decisão impensada. E às vezes decisões que precisam ser tomadas, porque às vezes você tem que escolher, a gente vai para a direita ou vai para a esquerda, onde vai fazer esse investimento primeiro, ou que tipo de investimento a gente vai fazer, que estratégia seguiremos. Às vezes, toda decisão traz risco. Se é uma decisão colegiada e você tem cabeças pensantes ali, não significa que a todo tempo vão acertar, porque somos humanos, erramos. Mas se for uma decisão pensada e colegiada, acho que é menos sobre o erro e mais sobre o processo de decisão ponderado e o aprendizado que fica e a necessidade de se revisitar a rota, ter humildade para entender que não é uma enxadada, uma minhoca, né? Não tem como, assim, decisões precisam ser tomadas, alguém toma a decisão, de vez em quando se erra. O que se espera é que num órgão colegiado com essa capacidade, os erros aconteçam numa proporção muito menor do que os acertos, mas eles vão acontecer, faz parte do processo, né? Perfeito.
Convincente as respostas. Então, Um exemplo disso, só trazendo um pouquinho de alegria, a própria escolha de CEOs, né? Às vezes o conselho decide por trocar e às vezes participa até da escolha e a gente vê, às vezes, substituições mais rápidas do que a gente gostaria. Fica, poxa, por que tiraram alguém? Então, faz parte, né? Aí puxando para o nosso lado de recrutamento e seleção, às vezes acontece, a tomada de decisão às vezes traz erros, por mais pensada que ela seja. eu não vou entrar no caso do ChatGPT aqui, senão vai dar outro podcast, Fernando, nessa linha aí. É isso aí. Puxa, quero agradecer muito a vocês. Foi uma aula, tá? A gente sempre aqui, acho que funciona, né? Quem está apresentando funciona muito como um termômetro, né? Para o que o público vai sentir. O que eu tomei de nota aqui, o que eu organizei minhas anotações, aprendi muito e tenho certeza que o público também. Rossana, quero te agradecer muito por doar um pouco do seu tempo para essa conversa, muito valiosa aqui a sua participação. Obrigado, viu, Rossana? Nossa, Cássio, foi um prazer sempre estar com vocês aqui. Obrigada a vocês pelo convite. A gente que agradece. Ana, muito bom ter você mais uma vez. Volte mais vezes ainda. Conta comigo. Obrigada, gente. Foi Então, sensacional. que privilégio ainda ter contado com a Ana e com o Fernando, hein? Muito bom, Tá Rosana. vendo só? Obrigada. E, Fernando, você também, sempre com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado. Volte mais vezes. Valeu, Cássio. Mais uma vez queria agradecer, Rossana, pela confiança de participar com a gente, dividir teu conhecimento, sempre muito rico te ouvir. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Rossana Sadir, que é CEO e conselheira de administração de diversas empresas com vasta experiência, a Ana Carla Guimarães e o Fernando Mantovani, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Feliz 2024 e até a próxima, hein?